Bom, pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas, né? Agradecer aqui de antemão a participação de três amigos neste painel, três grandes expositores aqui de Minas Gerais, a professora Esther, a professora Helena, o professor Francisco, meu irmão, que o mestrado me presenteou, sem sombra de dúvidas, aí, é um dos grandes amigos que eu carrego desde o mestrado, é um irmão para mim de coração. E ante aqui o empecilho que o professor Dr. João Fernando teve, eu vou anunciar desde já o nosso primeiro palestrante, né, o professor Francisco Rabelo Dourado de Andrade, que vai falar sobre a fundamentação decisória nas tutelas provisórias. O professor Francisco, ele é advogado, mestre em Direito Processual pela PUC Minas, professor da pós-graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil da PUC Minas, membro da Comissão de Direito Processual Civil da OAB-MG e membro da ACADEPRO. Professor Francisco, o senhor tem a palavra pelo prazo de 20 minutos. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes conosco. Uma satisfação imensa poder falar, né, nesse grandioso congresso promovido pela OAB de Minas Gerais, né, com todo o cuidado, né, dos professores Bernardo Câmara, Fernando Oliveira e Guilherme Lage, a quem cumprimento-os, né, e parabenizo aí pela belíssima organização. E aproveito também para, em seu nome, cumprimentar todos os membros da Comissão, né, de Processo Civil da OAB, deixar aqui um forte abraço também para o querido Raimundinho. De um modo especial também, é um prazer para mim compor esse painel juntamente com a querida Helena Freitas, né, uma grande amiga, uma grande parceira, as professoras Esther Norato e João Lourenço, que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas não tenho dúvidas aí de que teremos uma ótima interlocução nesse encontro de hoje. Eu também quero, de um modo especial aqui, dar uma saudação especial ao professor Felipe Galego e seus alunos da FASER, instituição na qual eu tive o prazer de lecionar, que estão aqui nos assistindo. O professor Galego passou uma atividade para os seus alunos de processo civil que se assenta exatamente nesse painel. Então, espero que os alunos gostem dos temas que serão abordados aqui. Deixar aqui também um fraternal abraço aos meus alunos de Direito Civil Aplicado e de Direito Processual Civil do IEC PUC Minas. Bom, pessoal, para falar desse tema, eu propus aqui uma divisão em dois blocos, em duas grandezas, né, para que possamos aí delimitar de forma precisa o tema. Agora estamos ouvindo. Eu ouvi uma voz, tem um microfone ligado. Está tudo ok quanto à minha fala aqui? Está certinho por vocês? Espero que esteja, né? Talvez algum microfone ligado aí. Bom, mas beleza, Guilherme, obrigado. Então, primeiro é um posicionamento, né, com relação à fundamentação decisória no sistema processual, tá? E a identificação da sua importância, né, para a construção de uma procedimentalidade democrática. Então, essa é a primeira parte da minha fala. E a segunda parte, eu vou tecer alguns comentários aqui de ordem técnica, né? Eu vou tangenciar pela técnica processual, né? Para alguns, um entendimento identificado como um campo pragmático, mas eu prefiro falar em técnica processual, que é extremamente importante para os advogados. Então, eu vou buscar dar um trato técnico, teórico e crítico sobre o tema. Nesse primeiro bloco, né, de reflexões, no meu entendimento, é impossível falar de processo sem o prévio estudo e compreensão do texto constitucional. Né? O texto constitucional em vigência, que, inclusive, em seu artigo 1º, institui o Estado Democrático de Direito, ou seja, a nossa base, né? O nosso paradigma, o marco teórico de cada passo que possamos dar. Então, que essa primeira parte eu vou concentrar nesse ponto. E por isso, por essa razão, né, e lastreado no meu tema aqui, é importante lembrar que a Constituição brasileira, no seu artigo 93, inciso 9, vai estabelecer que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos
e fundamentadas todas as suas decisões sob pena de nulidade. Então, vejam que nesse trechinho da Constituição brasileira, nós temos aí a palavra todos, mencionada 2 vezes. Todos os julgamentos, né, serão públicos e todas as suas decisões terão que ser fundamentadas. E fazendo uma ponte hermenêutica, né, com o artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição, nós temos aqui dispositivos importantíssimos, sendo que o primeiro vai estabelecer que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, vamos destacar aqui o devido processo legal. E, na sequência, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios a ela inerentes. Então, nós temos aqui o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como bases, né, como bases estruturantes de toda e qualquer procedimentalidade, que nós chamamos aqui de democrática. Então, logo, tais bases que nós estamos apresentando aqui, essas garantias, por óbvio, são de irrestrita aplicabilidade, inclusive nas tutelas provisórias, que as colegas que vão me suceder aqui vão tratar de forma mais técnica a respeito de determinados pontos. Tudo bem, então, feito esse aporte inicial baseado na Constituição, nós temos aqui o Código de Processo Civil, né, que vai inaugurar o seu texto em seu artigo 1º, estabelecendo que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição. Portanto, esse artigo 1º inaugura também essa parte inicial do Código que nós chamamos de normas fundamentais. Normas de grande importância e que devem constantemente ser lembradas ao nosso judiciário, né? Inclusive, em sala de aula, eu recomendo sempre os meus alunos a mencionarem esse artigo 1º nas suas petições, né? Porque não raro, na nossa atuação no exercício da advocacia, né? No exercício da defesa de direitos, seja de autores e réus, pouco importa, né? O nosso papel é a defesa de direitos, nós precisamos ter um compromisso intransigente quanto à aplicação da Constituição brasileira na procedimentalidade, né? Seja civil, seja penal, seja trabalhista, administrativo, que seja. Bom, então, falei do artigo 1º, mencionei que acerca das normas fundamentais, aí eu faço aqui um pulo, né? Um salto acrobático para o artigo 7º, que vai estabelecer, artigo 7º do CPC, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, esse artigo 7º, vejam, ele vai ter, sim, ele revela um comprometimento desse sistema processual com a Constituição, com os incisos do artigo 5º que eu acabei de fazer uma breve leitura para vocês. E, para finalizar, né, você tem o artigo 11, do CPC, que é uma norma fundamental. Todos os órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões sob pena de nulidade. Vejam que é praticamente uma transcrição, né, do texto constitucional em seu artigo 89, que eu acabei de mencionar. Então, desculpa, 93, inciso 9. Pois bem, vejam a importância dessa metodologia, né, de estudos e de aplicabilidade chamada processo constitucional, ou para alguns autores, né, o devido processo constitucional, que vai aí formar um bloco de garantias como contraditório, isonomia, ampla defesa, fundamentação decisória, o princípio da legalidade e mais, né, para essas centenas de pessoas que nos assistem, né, o direito ao advogado,
né? O direito ao advogado é um direito constitucional que integra esse estudo do que estudamos, do que chamamos de devido processo constitucional. Então, vejam, eu gosto muito de falar também do artigo 489 do CPC, o seu parágrafo 1º, que é tão estudado, né, pelos processualistas, mas a aplicabilidade no campo jurisdicional ainda é manca, né, ainda perpassa por certas dificuldades que nós somos obrigados a enfrentar. Então, esse parágrafo 1º do artigo 489 é também importante para nós aqui nessa reflexão da fundamentação decisória nas tutelas provisórias. Por quê? Porque ele vai estabelecer que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela, né, interlocutória, sentença ou acórdão. E os 3 primeiros incisos, eu consigo fazer ali uma reflexão conjunta, né? Não é considerada fundamentada uma decisão que se limita à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicitar nessa sua relação com a causa, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem a sua aderência direta, né, com o caso concreto e, por fim, né, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Esse inciso 3º é o núcleo da minha fala de hoje aqui. Gente, isso aqui é o que eu chamo de decisão Ctrl+C, Ctrl+V, né? O Código de Processo Civil veda expressamente a decisão Ctrl+C, Ctrl+V, ou aquela decisão que é um modelo, né? O modelo 1, indeferimento de medidas liminares. Vamos usar lá o indeferimento de medidas liminares. Esse é o ponto-chave da nossa reflexão. O artigo 489, parágrafo 1º, inciso 3º. Nessa fala inicial minha, vocês puderam perceber o seguinte, que a fundamentação decisória, eu vou falar em 4 pontos aqui brevemente para vocês. A fundamentação decisória é um princípio constitucional, tudo bem? Está previsto expressamente no texto constitucional. A fundamentação decisória é uma garantia processual disponível, né, ao cidadão que se encontra em juízo. A fundamentação decisória é uma norma fundamental, né, estabelecida no artigo 11º do Código de Processo Civil. E, por fim, um dever objetivo. Um dever objetivo, a fundamentação, nós já temos aí uma literatura jurídica muito ampla, muito interessante, que questiona isso profundamente. Nós não podemos mais cogitar o campo das subjetividades, né, do decisionismo, enfim. Então, eu trato também como um dever objetivo do magistrado. Feito esse percurso com vocês, eu passo para o segundo bloco, até porque o meu tempo é curto, mas eu passo para o segundo bloco. E o que podemos dizer quanto ao disposto do artigo 298 do CPC, que ele vai estabelecer que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará o seu convencimento de modo claro e preciso. Ah, pois é. Essa expressãozinha, né, de modo claro e preciso, é o que tem gerado aí muitos embaraços para nós advogados, né, no exercício da defesa de direitos em juízo. E eu falo para vocês que clareza e precisão, no meu entendimento, quis o legislador tratar isso como objetividade, né? Ou seja, a objetividade aqui não significa deixar de fundamentar ou fundamentar mal. Eu até falo muito isso nas minhas aulas de pós-graduação. Quando você faz uma petição objetiva, não significa construir uma petição escrevendo mal ou escrevendo pouco. É você ir direto ao assunto, percorrendo pelos principais pontos, né? Ou seja, uma decisão objetiva significa ir direto ao assunto, sem tergiversar, não é verdade? Sem rodeios. Então, claro que deve o juiz, com imparcialidade, né, considerar os fatos e fundamentos jurídicos encaminhados pela parte autora, né, com as provas por ela acostadas aos autos, que vão fundamentar esse pedido, né, seja de uma tutela de evidência ou uma tutela de urgência, nas suas esferas cautelar ou antecipatória de urgência, né?
Então, você tem que ter essa preocupação. Talvez, eu tenho a impressão de que esse artigo 298, talvez tenha o legislador tentado seguir a mesma lógica da forma de a parte postulante construir a sua peça, né? A estrutura da peça inicial que, né, vai fundamentar os seus pedidos, né, os seus requerimentos em caráter de urgência, por exemplo, artigo 303 e 305 do Código. Lá no artigo 303, poderá a parte, né, limitar-se ao requerimento da tutela antecipada, né? Ou até mesmo a exposição sumária do seu direito, que se objetiva assegurar na tutela cautelar. Então, seja na petição que vai requerer, né, em sede de tutela de urgência, requerida em caráter antecedente, na via antecipatória ou cautelar, a parte ela pode se limitar, até para facilitar o advogado no trato desse tema. Então, mas muito embora a técnica de redação da petição inicial nas tutelas provisórias tenha essas peculiaridades, isso não exonera o juiz de fundamentar, né? Ou até mesmo não autoriza o juiz a proferir decisões desidratadas, né, em seus fundamentos, decisões mancas ou decisões que, sob uma pseudo-justificativa de urgência, ele poderia, ali, de modo claro e preciso, percorrer em duas laudas, decidindo uma antecipação de mérito, por exemplo, uma tutela satisfativa. Mas, na prática, não é o que notamos, tanto aqui no meu escritório, quanto alunos, colegas me dizem que vêm com frequência decisões que deferem ou não, por exemplo, medidas liminares, decisões nas quais o magistrado ele não faz, né, as incursões necessárias quanto aos fatos e fundamentos jurídicos e, mais ainda, quanto ao conjunto probatório encaminhado pela parte requerente. O que eu tenho notado é que nessas decisões que se prestam a serem fundamentadas para todas as outras, no meu entendimento, são decisões Ctrl+C, Ctrl+V, o que a gente nota é que o juiz ali, ele se limita a ensinar às partes, né, quais são os requisitos ensejadores do deferimento de uma tutela de urgência, por exemplo, ensinando, inclusive, com paráfrases, tá? O que é probabilidade do direito, o que é perigo de dano irreparável de separação, e logo depois de ensinar às partes o que são os requisitos, indefere o pleito, ok? Indefere o pleito ao fundamento de não ter vislumbrado nos autos o atendimento de tais requisitos. Espera aí, mas se Vossa Excelência não identifica nos autos a presença, o atendimento de tais requisitos, então a gente precisa compreender isso daí, né? Tem que ter fundamentação em cima disso, não basta você passar por argumentos que se prestam a serem utilizados em toda e qualquer decisão para, no final, indeferir uma medida, enfim, cautelar, por exemplo. Então, apesar de todo esse ambiente de tensão que é gerado no plano das tutelas provisórias, sobretudo em tutelas de urgência, quem aqui atua muito com tutelas de urgência sabe muito bem, porque é uma tensão que o advogado recebe do cliente, leva tecnicamente ao judiciário e você transfere para o judiciário o exame dessa questão. Mas esse ambiente de tensão ele não exonera o juiz de fundamentar. E mais, né, eu estou vendo aqui a professora Helena, que agora apareceu aqui na minha tela, a professora Helena, ainda mais em sede de tutelas provisórias, onde muitas das vezes nós estamos ali antecipando os efeitos do mérito com contornos de satisfatividade, como proferir uma decisão Ctrl+C, Ctrl+V, onde você está decidindo destinos, né, das partes ali que se postam em juízo. Então, nós podemos perceber, né, tanto pelo artigo 11 quanto pelo artigo 489, parágrafo único, que todas as decisões devem ser fundamentadas. A palavra todas aqui, ela tem que ser destacada. E lembrando que a decisão que resolve aqui, né, que decide sobre a tutela provisória, é uma decisão interlocutória atacável via agravo de instrumento. Está lá no artigo 1015, inciso 1º. Então, vejam um outro problema aqui.
decisões mal fundamentadas ou não fundamentadas tendem a gerar o que eu chamo de litigiosidade recursal, ou seja, você vai inflar a segunda instância, né, com uma enxurrada de agravo de instrumentos em função de decisões mancas ou desidratadas ou até mesmo não fundamentadas. Então, no final das contas, pessoal, no meu entendimento, esse artigo 298, que menciona a expressão clara e precisa, é um artigo inútil, é um artigo completamente inútil, ele só serve para gerar embaraços e uma má compreensão, né, do instituto da fundamentação decisória. O juiz, é sempre bom lembrar, em medida alguma estará dispensado de fundamentar, né? E essa fundamentação, por certo, ela tem que estar atrelada à garantia do contraditório, né? Ou seja, o que você vai extrair, né, do plano decisório certamente tem que decorrer daquilo que foi produzido pelas partes. E aqui, chegando na via final da minha fala, até porque eu estou muito ansioso para ouvir as professoras Helena e Esther, eu gosto também de sempre lembrar que a fundamentação decisória ela possibilita o alcance da racionalidade decisória, né? E possibilita, inclusive, a própria fiscalidade pelas partes. Esse é um dos grandes objetivos do processo, segundo o que nós esperamos a partir da leitura da Constituição. Então, pessoal, os problemas que nós identificamos nesse campo da fundamentação decisória das tutelas provisórias, elas decorrem, digamos, da ausência de uma compreensão adequada do que vem a ser processo, tá? Sob a ótica do Estado Democrático de Direito, e o processo enquanto instituição, né, de garantia dos direitos fundamentais impõe que façamos uma distinção lógica entre decisão jurídica e decisão judicial. É claro que aqui seria tema para uma outra palestra, uma outra fala nossa, mas seriam esses pontos que eu queria chamar a atenção aqui para vocês. Agradeço uma vez mais pela valiosa oportunidade, estou muito feliz aqui, sinceramente, e à disposição também, à disposição para tecermos mais comentários aí para as dúvidas que vierem. Grande abraço, pessoal. Obrigado.